Hebreus capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para nós: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra e, como Hebreus mesmo vai dizer para nós, ela é viva, eficaz e penetra, Deus, no nosso mais íntimo e nos ajuda a discernir a Tua vontade. Nós agradecemos porque ela foi lida e temos o privilégio da reflexão nesta palavra. Dá para nós um coração como terra boa para receber, ouvir e abraçar esta palavra, para que a nossa vida seja transformada. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Em nome de Jesus. O salmista e alguns outros textos da Bíblia Sagrada já colocava para nós uma verdade que o autor de Hebreus parece entender muito bem, porque o salmista, especialmente no Salmo 119, que é um dos meus salmos preferidos, especificamente no versículo 105, é o maior salmo da Bíblia, mas o versículo 105, talvez a partir desse culto eu queria que você chegasse em casa e você grifasse Salmo 119, versículo 105. O que este versículo vai dizer para nós? Lâmpada para os meus pés, Tua palavra e luz para Vamos lá? Lâmpada para os meus pés e o quê? Os meus caminhos. O salmista sabe de uma verdade muito importante. Palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Uma das aulas que mais me marcaram na faculdade, no seminário, foi quando um professor chamado Milton Schwantz, era um descendente alemão, falando sobre o correto uso da palavra de Deus. Ele dizia que a gente pode se relacionar com a palavra de diversas formas, mas ele sempre dizia, mas a gente precisa lembrar que palavra é luz, é luz. Pense na palavra de Deus como uma lanterna. Se a gente pega uma lanterna e coloca ela sobre a nossa cabeça, apontando para nós, para baixo, ele falou, o resultado disso é que você será o destaque. Então nós podemos nos relacionar com a palavra de modo que nós sejamos os destaques. Talvez você conheça uma pessoa que quando ela termina de falar ou de dar um estudo, a única coisa que você sabe da fala dela, a única impressão que fica é, nossa, como essa pessoa entende de Bíblia. Como essa pessoa sabe, tem versículos decorados, e parece que ela faz questão de deixar isso muito claro, quão sábia ela é. Então a gente pode se relacionar com a Bíblia apenas para ganhar discussões teológicas, brincar de gincana e sermos tidos como pessoas sábias. Ele dizia, você também pode usar a palavra como lanterna e apontar para os seus olhos. Você pode ficar tentando analisar a lanterna, olhando fixamente para aquela lâmpada, para perceber os detalhes e tudo. Ele falou, mas quem já olhou fixamente para uma lâmpada, vai perceber que se você olhar constantemente para uma luz forte, quando essa luz ela é tirada dos seus olhos, você não consegue enxergar bem. Diminui a sua capacidade de ver. Faça isso com o sol. Saia amanhã cedo, olhe durante alguns segundos para o sol e tente ler alguma coisa. Vai ficar uma mancha preta. Você não consegue enxergar o papel, você não consegue ver. Olhar diretamente para uma luz nos cega. Olha que coisa interessante. E ele dizia, então a gente pode se relacionar com a Bíblia apenas com curiosidade especulativa, para tentar aprender algumas coisas, como curiosidade, mas ele dizia, fazer isso vai nos tornar mais cegos ainda, não causa um resultado efetivo.
Mas ele dizia, a palavra é luz, então ela deve ser jogada, essa luz deve ser apontada para o caminho. Quando nós pegamos uma lanterna e jogamos ela para o caminho, esse feixe de luz para o caminho, aí a palavra cumpre o papel dela. Ela ilumina por onde nós devemos andar. Ela vira para nós um auxílio verdadeiro, prático, consolidado, para nos ajudar a dar os nossos passos nessa vida. Como se a vida fosse um lugar muito escuro, talvez um bosque, uma trilha escura, uma floresta escura, um mundo escuro, né? À noite, essa imagem, e precisássemos nós dar alguns passos nessa vida, e a palavra de Deus é o que nos possibilita a andar nesse mundo em trevas, porque ela ilumina por onde nós vamos dar os nossos passos. E por essa iluminação, nós podemos evitar os tropeços, os espinhos, as armadilhas, as pessoas perigosas. Nós podemos iluminar. Então esta aula me marcou muito porque me fez pensar que a palavra não deve destacar a minha pessoa, não deve ser para mim um exercício meramente especulativo, para simplesmente ser aproximado como um simples objeto, mas a palavra de Deus, ela é um instrumento dado pelo próprio Deus para nós, para que possamos fazer o nosso caminho, para que possamos dar os nossos passos na vida com segurança. E o salmista sabia disso muito bem, a tal ponto de escrever Salmo 119 inteiro, é um louvor a Deus pela sua palavra. E aí chega a essa obra-prima do versículo 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. O salmista sabe que nós estamos nessa condição de caminhantes. Você é um caminhante, você é um peregrino. Então ele sabe que um peregrino, uma peregrina ajuizado, alguém consciente, um peregrino, uma peregrina inteligente, é alguém que não vai para a trilha, não vai para o caminho, não sai na jornada sem se subsidiar de uma ferramenta, de um instrumento fundamental para a caminhada, que é uma boa lanterna. Uma boa lanterna, que é a palavra de Deus. E o autor de Hebreus tem essa imagem muito presente na sua vida. E é sobre isso que eu queria falar. Nós, enquanto peregrinos, peregrinas do Senhor, alguém que faz uma jornada, nós precisamos ter na nossa mochila, né, na nossa bagagem, nas nossas mãos, instrumentos que nos possibilitem de caminhar. A jornada é árdua, é desafiadora, às vezes perigosa, cansativa. Nós teremos diversas possibilidades de errarmos os caminhos. Por isso, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: há uma possibilidade de nos desviarmos do caminho. Mas para que não passemos por essa possibilidade, para que essa possibilidade não se torne realidade, é o que ele está dizendo, para que jamais nos desviemos, é necessário fazer uma coisa. É necessário tomar uma atitude. Qual é? Nos apegarmos firmes em quê? As verdades que ouvimos. Olha que coisa interessante. Para que esta possibilidade de desvio não se torne realidade na nossa jornada, é necessário uma atitude. Nos apegarmos firmes às verdades que nós ouvimos. O que ele está dizendo é que se nós não tivermos na nossa mochila a lanterna, e se ela não tiver a nossa mão constantemente iluminando o nosso caminho, nós vamos pegar atalhos, trilhas perigosas, nós vamos nos machucar, talvez furaremos os pés, tropeçaremos, talvez seremos picados por animais peçonhentos. A trilha é perigosa. Mas o que ele está dizendo é: se nos apegarmos firmes às verdades que ouvimos, jamais, olha que promessa, gente, se nos apegarmos firmes às verdades que nós ouvimos, jamais nos desviaremos do caminho que Deus tem para nós. O que Hebreus está dizendo para nós é que a jornada é bem-sucedida se tivermos iluminando os nossos pés a palavra de Deus dada por Ele. Olha que coisa bonita. E por quê? Eu queria te dar pelo menos 3 razões que Hebreus vai trabalhar
da importância de termos a palavra de Deus como nossa amiga, como nossa companheira de jornada, como essa segurança de jornada. Primeira delas, eu queria que você abrisse comigo no capítulo 11 de Hebreus. Nós estamos lendo essa carta, tenho certeza que você já leu ela pelo menos 2 vezes em casa. Amém? Amém. A prova está chegando, viu, gente? Capítulo 11, nós temos falado repetidamente sobre esse capítulo, e esse é o capítulo, alguns vão chamar de Galeria da Fé, Heróis da Fé. É um capítulo importante porque, como nós vimos semana passada, diante da necessidade da perseverança na jornada, o autor de Hebreus vai escrever a essa comunidade dizendo: lembrem-se do exemplo pessoal de vocês, mas se o exemplo pessoal de vocês não for o suficiente, porque o justo vive pela fé, ou seja, é a fé que nos coloca, nos firma, nos alimenta no caminho, lembrem-se de que a história do nosso povo é uma história de fé. E o que o autor de Hebreus faz no capítulo 11? Ele dá para essas pessoas histórias de fé. A Bíblia Sagrada é uma história de fé. Pessoas, homens e mulheres, tiveram experiências com Deus, tiveram encontros marcantes, tiveram a vida transformada, superaram desafios por meio da fé. E essas histórias são registradas na Bíblia Sagrada para que pudéssemos entender os propósitos de Deus, a manifestação de Deus, a vontade de Deus, vamos dizer, os conselhos de Deus, para que a nossa própria jornada de fé se torne possível. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Olhe para a história do nosso próprio povo, conheça as histórias do nosso povo. E aí ele começa a colocar uma lista de homens e mulheres, uma lista de pessoas experimentadas pela fé que venceram. Noé, Abel, Abraão, Jacó, Isaac, Raabe, tantas pessoas, Sara, pessoas que vivenciaram, ou seja, ele lembra para essa comunidade histórias importantes. Como se dissesse, encontrem na nossa própria história, na nossa maior história, na nossa grande tradição de fé, elementos e alimentos para que vocês não padeçam. Porque ele sabe o que o próprio apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 10, que a fé, ela vem quando nós ouvimos e damos ouvido à pregação da palavra. O que ele está dizendo é algo que Jesus já havia dito em todo o Evangelho de Marcos, é que é necessário ter ouvidos para ouvir aquilo que Jesus está ensinando. Porque Jesus sabe e ele orienta aos discípulos que é quando nós abrimos o nosso ouvido para receber o ensino de Jesus, nós nos tornamos fortes. Nós somos fortalecidos no Senhor. Por isso o apelo do Evangelho de Marcos, o apelo do apóstolo Paulo e o apelo do autor de Hebreus aqui em dizer o quê? É necessário que, uma vez nos sentindo fracos, enfraquecidos na caminhada, encontremos força onde certamente está disponível para nós, que é na nossa tradição. E qual é a nossa grande tradição? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Hoje nós temos uma guerra muito infantil sobre a questão de tradição. E tradição hoje virou sinônimo de alguém que não acredita ou não se permite vivenciar a ação fluida do Espírito Santo. E dizer que uma pessoa é tradicional é quase um insulto. Mas eu digo com muita alegria que nós, enquanto igreja metodista, nós somos uma igreja tradicional, não no sentido de que nós não permitimos a ação do Espírito Santo, é claro que muitas pessoas não permitem mesmo, azar o delas, mas nós somos tradicionais no aspecto de que nós andamos na tradição da Bíblia Sagrada, na tradição dos antigos, na tradição dos apóstolos, na tradição que Deus vem ao longo da história, marcando para nós os passos, estabelecendo marcos, e nós não precisamos inventar a roda.
O fato da igreja contemporânea tentar inventar a roda é o que a gente está vendo, essas bizarrices por aí. O fato de não querer ser tido como tradicional, no sentido positivo da palavra, faz com que nos desviemos dos marcos estabelecidos pelo próprio Deus. Então, se perguntarem para você, você é tradicional? Lógico, você não? Claro que eu sou. Uma pessoa que se diz não tradicional, a primeira coisa que ela deveria fazer na sua vida é parar de ler a Bíblia Sagrada. Porque não tem coisa mais tradicional do que a Bíblia Sagrada. Nós temos nas mãos um livro com histórias de mais de 3.000 anos. Se tem algo mais tradicional do que isso, eu não conheço. No sentido positivo. Porque ele está dizendo que na nossa tradição, e aqui eu quero dizer, enfatizar que principalmente pela tradição da Bíblia Sagrada, esse encontro pessoal é de onde nós temos alimento para a fé. Jeremias já dizia no seu texto, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diante das angústias da vida, diante dos problemas da vida, a minha alma fica fraca, padecida, mas eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. O que é que Jeremias está trazendo à sua memória? As palavras, as histórias, os contos, os ritos, ou seja, tudo que Deus lançou ao longo da história, que o ensina, que o alimenta, que o aponta para Deus. Ou seja, a sua palavra vai sendo lançada ao longo da história. E o que Hebreus está convidando esse povo a fazer no capítulo 11 é: tenha contato com a palavra de Deus. Se aproximem da palavra de Deus. Por quê? A nossa fé é fortalecida. A caminhada tem a tendência de nos enfraquecer. Então ele está dizendo: traga à memória aquilo que dá esperança. A Bíblia Sagrada é fonte de fé. Alimenta a fé. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinos da palavra, ouvir as histórias, cantar as histórias, recitar os salmos, profetizar esses salmos, ler, se encher, assistir encenações, ou seja, tudo que pudermos fazer que nos leve à palavra de Deus, alimenta a nossa fé. É isso que ele está dizendo. Aí ele chega no capítulo 12 e vai dizer assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos. O que ele está dizendo? A Bíblia Sagrada é a nossa nuvem de testemunhas. Seu coração está aflito? Vamos dizer, os seus pés estão calejados, os seus joelhos já estão doendo, os seus pés já estão tropeçando? É o que ele vai dizer no capítulo 12. É necessário esse ânimo na fé, restabelecer os joelhos trôpegos para caminharmos. Leia a Bíblia Sagrada, busque na palavra, leia, alimente a sua fé, ouça as histórias, relembre as histórias. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é um primeiro argumento que o autor usa para dizer para a comunidade: olha, vocês estão enfraquecidos porque um dia houve uma época em que vocês foram exemplos, mas hoje vocês não são mais exemplos. Então busquem na Bíblia Sagrada, na tradição, na memória do seu povo, exemplos concretos para que animem vocês. Então, se o autor de Hebreus dissesse para nós um motivo, talvez esse seria o primeiro. Por que nós precisamos da palavra de Deus? Porque ela é fonte de fé. A Bíblia Sagrada é fonte de fé para nós. É necessário meditação constante, alimento constante, para a gente não tropeçar. Segundo motivo que o autor dá para nós, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer para nós, é um dos versículos mais citados da Bíblia, que é: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo é importante, e principalmente pelo capítulo no qual ele está inserido, que é o capítulo 4, que é o capítulo em que Hebreus nos exorta e nos lembra, como nós lemos no capítulo 2, versículo 1, dessa possibilidade de um desvio.
E o capítulo 4 de Hebreus é um capítulo muito duro, porque o autor lembra a essa comunidade de fé, lembra esses cristãos sobre um exemplo negativo da nossa história de fé, que é o povo de Israel, dizendo que saiu um povo do Egito, que recebeu uma promessa, começou uma jornada, havia um descanso preparado, havia uma terra prometida, havia uma meta final, havia um sonho de Deus para eles, mas esse povo não desfrutou do descanso prometido por Deus. E o que Hebreus está dizendo, olha, assim como esse povo não desfrutou, cuidado, porque vocês podem também não desfrutar. Porque esse povo, na jornada, olha que coisa séria, na jornada, por causa do pecado, capítulo 3, tiveram o coração endurecido. Então se tornaram murmuradores, incrédulos, e foi necessário que o corpo desse povo caísse no deserto para que Deus renovasse, levantasse uma nova geração, para aí sim esta nova geração, que é liderada por Josué e Caleb, pudesse entrar nesse descanso, que o próprio texto depois vai dizer que não foi o descanso definitivo. Aí Davi precisou profetizar outro descanso, que aí sim é o descanso prometido por Jesus a nós, Igreja de Deus. Então ele está dizendo que esse descanso é prometido para nós, mas é necessário que não endureçamos o nosso coração para receber e viver aquilo que Deus tem para nós. O que ele está dizendo é que nós corremos um risco, é que o pecado endurece o nosso coração. Capítulo 3, versículo 13. O pecado pode endurecer o nosso coração. E aí nós fechamos o nosso ouvido para receber aquilo que Deus tem para nós por meio da palavra. E aí quando nós lemos esse capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Preste atenção que ele usa uma metáfora para falar de palavra. Diferente da lâmpada que ilumina caminho, ele vai usar uma mesma metáfora que Paulo usa em Gálatas, para dizer que palavra é uma espada. Espada. Que penetra, que rasga, que vai fundo. A imagem aqui não é mais a palavra como aquela lâmpada que nos ajuda a caminhar, mas ele radicaliza a palavra e a chama de espada mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, ela tem os 2 lados cortantes e ela é capaz de penetrar. E aqui está totalmente ligado a essa imagem de um coração duro, resistente. Sabe aquele chão duro que Marcos 4 vai falar, que tem um chão duro, que a palavra quica e não entra? E às vezes é necessário que tenhamos esse encontro, porque a palavra ela é uma espada que penetra. O que o autor está dizendo é que a palavra de Deus é importante como companheira de jornada na nossa peregrinação, porque ela nos ajuda a conhecer a nós mesmos. Ela tem essa capacidade de nos penetrar e nos fazer conhecer a nós mesmos. Aqui eu vejo uma proximidade muito grande com o Salmo 139. É um dos meus salmos preferidos. E eu sempre falo isso, né? O Salmo 139, no finalzinho, quando Davi vai exaltando a grandeza de Deus, no finalzinho do salmo, ele vai dizer assim: sonda-me, Deus, e me conhece. E aí ele diz algo fundamental para nós: vê se há em mim algum caminho mau e endireita os meus passos nas tuas veredas de justiça. O que Davi está dizendo no Salmo 139 e que Hebreus está dizendo aqui para nós é que você
não tem a capacidade de saber se há maldade em você mesmo. Que eu não tenho, por mim mesmo, a capacidade de saber se há maldade em mim mesmo. Se os meus passos estão em direção à maldade. E é necessário me sujeitar, e às vezes até mesmo com o meu coração endurecido, diariamente, e labutar com Deus nessa palavra, para que ela me penetre, vá até o meu mais íntimo, e esta palavra que é viva, eficaz, faça o quê? Me ajude a discernir, olha que coisa séria, me ajude a discernir pensamentos e propósitos do coração. Vocês estão entendendo? O que Hebreus está dizendo, nessa mesma tradição de Davi, é que nós corremos o risco de termos o coração endurecido pelo pecado, pelas dificuldades, pela vida, pela dureza da vida, mas é necessário ter a palavra como companheira, porque é só a palavra de Deus que é viva e eficaz, ou seja, eficiente, ela tem poder, ela é viva, me penetre, entre dentro de mim, com vida própria, e ela me ajude a discernir as intenções e os propósitos do meu coração. Porque Jeremias já dizia que maldito é o homem que confia no homem, porque corrupto, desesperadamente corrupto é o coração humano. Olha que coisa séria. O que Hebreus está dizendo para nós como segundo motivo de termos um encontro diário com a palavra de Deus é que ela nos impede de ter o coração endurecido e nos leva a essa vida de intimidade com Deus, a abrir o coração para Deus, a acertar o nosso passo, ou seja, nos coloca num caminho de santidade, nos faz nos aproximar de Deus, nos despojarmos da nossa velha criatura e sermos aperfeiçoados por Deus. É esta palavra. Não é a nossa intenção, não é a nossa vontade, não é a criação dos seus pais, não é a frequência na igreja, não é a sua prática religiosa, é a palavra de Deus em você. É quando essa palavra penetra, essa imagem forte, como uma espada que rasga você, que entra em você. Porque às vezes é necessário isso, que Deus na sua misericórdia nos rasgue, porque o nosso coração está duro, está incrédulo. E se Ele não fizer isso pela misericórdia, nós cairemos no deserto. E pela sua misericórdia, Ele faz isso. E Ele está dizendo que é importante que tenhamos isso como atitude diária, porque o versículo 13 desse capítulo 4 está dizendo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, ou seja, na presença dessa palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes nos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, se tivermos um caminho contrário à vontade de Deus, desalinhado com a vontade de Deus, haverá um dia, e nós estamos caminhando para esse dia, que nós teremos que prestar contas a Deus. E esta mesma palavra que está à nossa disposição diária para que no caminho vá nos santificando, nós não passaremos no crivo desta palavra naquele dia, porque nós teremos que prestar conta. Então ela, ao mesmo tempo que a nossa companheira de jornada, será o nosso juízo. Será o nosso juízo lá na frente. Tanto que no capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é esta palavra que nos torna participantes desse descanso, dessa promessa e desse lugar, desse momento, dessa promessa que Deus tem para nós. É a palavra de Deus. Não é o nosso esforço, mas é essa nossa abertura, essa nossa ação contínua de estarmos na palavra de Deus. Então o autor talvez diria para nós que devemos ter a palavra porque ela nos santifica. Nos santifica.
ela nos torna semelhantes a Jesus. Ela nos livra, ela nos ajuda a ouvir esse chamado diário para que estejamos caminhantes e sejamos participantes da promessa que Deus tem para nós. E por fim, um último argumento que Hebreus usa para nós, queria convidar você, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer assim para nós. Capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós é que, como terceiro argumento do porquê temos que ter uma vivência diária da palavra de Deus, esse exercício constante com a palavra de Deus, na nossa jornada de fé, é porque ela nos faz adultos. Ela nos torna maduros, ela nos livra da criancice espiritual, da infantilidade espiritual, da nossa meninice. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, coisas próprias da idade. Mas agora que eu estou tenho me tornado adulto, espera-se que eu faça coisas de adulto. E na nossa vida natural, familiar, não tem coisa mais bizarra, pelo menos para mim, não sei se é o seu caso, mais bizarra do que você ver um adulto lidar com um adulto que não age como adulto, mas age como criança. Para mim, pessoalmente, não tem coisa mais bizarra do que lidar com um adulto que deveria ser adulto, mas age e pensa como criança. E na nossa vida espiritual? O que Hebreus está dizendo aqui é algo muito sério, porque ele está trabalhando algo fundamental, algo de natureza fundamental para a vivência de fé, de espiritualidade, de renovação e até mesmo de salvação para a vida desta comunidade. Ele está falando de algo muito importante, um assunto muito sério, algo que tem a ver com vida e morte. Ele está tratando de um tema fundamental para a fé desta comunidade de fé. Fundamental. Algo que sem isso daqui, a própria salvação dessa comunidade, dessas pessoas, está ameaçada. Então ele está trabalhando a questão do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo. Então ele desenvolve, esse é o tema principal, tanto que no capítulo 8 ele vai dar como se fosse uma pausa, olha, o mais importante que eu estou dizendo é que nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, ou seja, a pauta de Hebreus é Jesus é o sumo sacerdote da igreja, essa é a pauta central. Mas para desenvolver essa pauta, explicar esse ensino, o autor de Hebreus vem desde o capítulo 1 e vai até o final da sua carta, desenvolvendo esse raciocínio, colocando elementos, exemplos, trazendo tradições, fazendo pontes, fazendo parênteses, enfatizando. Aí o capítulo 5, no finalzinho, é como se fosse um desabafo. Como se ele estivesse ensinando, falando, e aí ele parasse no versículo 11, sabe? Ele está falando, ele está ensinando, e ele como se ele parasse e fizesse assim: olha, eu tinha tanta coisa para dizer para vocês,
Sabe, tinha tanta coisa a mais, tanta coisa importante, mas eu tenho que parar, porque vocês não dão conta. E o que me chateia, ele dizendo, é que pelo tempo de caminhada com Cristo que vocês têm, vocês eram para ser mestres, mas vocês são crianças. E vocês vivem de leite, porque vocês não têm capacidade de se alimentarem por um alimento sólido. E eu tenho tanta coisa para falar, tenho tanta coisa para ensinar, mas não dá. Vou continuar, mas eu sei, olha que coisa séria, eu sei que não estará ao alcance da maioria, mas eu vou continuar dizendo. Olha que pena, porque vocês são crianças, precisam que de novo e outra vez de novo ensinem para vocês as mesmas coisas que ensinaram há anos atrás. Então volta e meia precisa repetir o mesmo ensino, porque vocês só dão conta de tomar leitinho. Vocês não dão conta. Ele faz esse desabafo. E olha que coisa séria. Porque vocês insistem em ser tardios para ouvir. É o que ele está dizendo. Tenho tanta coisa para falar, difíceis de explicar, porque vocês não ouvem o que é dito. Olha que coisa séria. E qual é o grande problema disso? Ele está dizendo que uma pessoa imatura vai continuar ouvindo ou buscando ouvir sempre as mesmas coisas. Tanto que o apóstolo Paulo também vai dizer que haverá um dia, eu pessoalmente desconfio que já chegou, que as pessoas vão ter coceiras nas orelhas, né? Nos ouvidos, para correr atrás de ensinos que elas querem ouvir. Não o ensino que é necessário que elas ouçam, que elas querem ouvir. E a gente sempre opta pelas coisas mais fáceis, né? E ele está dizendo que o problema do leite que nos mantém na condição de criança, nos torna desnutridos. O leite é fundamental para uma fase da criança. Para uma fase. Há um momento na vida de uma criança em que ela deve ir aos poucos, eu não tenho filho, mas já estou estudando, tá vendo? Deve aos poucos introduzir alimentos sólidos, aos poucos. Porque uma criança, um adulto não vive só de mamadeira, ele vai ficar desnutrido. Talvez ele nem chegue à vida adulta. Vai chegar um ponto de que não consiga atender a essa dificuldade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E o que ele está dizendo é que o alimento sólido, por que o alimento sólido é importante? Porque o alimento sólido, ele nos torna maduros. E por que é importante sermos maduros? Quem é o adulto espiritual? É quem tem, pela palavra, e vai dizer, é experimentado diariamente, ele tem as suas capacidades exercitadas, forjadas, e aí ele se torna apto para quê? Preste atenção nisso, ele se torna apto para quê? Para discernir o bem e o mal. Discernir bem e mal. A nossa caminhada de fé, ela é repleta de tentações. E nem sempre nós temos a capacidade de saber o que é bom e o que é mal para nós. Nós às vezes decidimos, abraçamos, rejeitamos
as realidades, situações, pessoas, a partir dos nossos critérios que nós julgamos serem capazes de discernimento. E aí a gente cria os nossos catálogos, né? Não, uma pessoa com esse tipo de cabelo só pode ser do diabo, não tem condição. Cabelo desse, pelo amor de Deus, né? Ou, não, uma pessoa com essa maquiagem aí, não, olha a roupa dele, é de Deus, não. Essa gravata aí é uma bênção. Meu Deus, esse cara, não, olha a roupa dele. Parecia de Deus, né? E aí a gente vai estabelecendo, porque nós precisamos decidir. Nós decidimos a vida constantemente. E por isso nós erramos constantemente. Porque a grande tentação, e é bonito que ele coloca bem e mal, porque essa expressão, essa necessidade, essa realidade, é o drama que Adão e Eva enfrentam no paraíso. Deus dá para eles uma palavra, não coma, aparece a serpente e diz o quê? É isso mesmo que Deus falou? É isso mesmo? Deus falou que se eu comer eu vou morrer. Não é isso que Deus falou. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está, na verdade, com medo de repartir a glória dele com você. Porque Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, você terá a capacidade de discernir o bem e o mal. Você. Então, como Deus, você se tornará capaz de discernir bem e mal. Esse, para mim, é o grande pecado. É o pecado original. É quando nós pensamos que tempo de igreja, idade, cursos, currículo e outras coisas mais nos torna capazes de discernir bem e mal. Aí a gente cai. Por isso que ele está dizendo que é o exercício constante da palavra, o alimento sólido, que nos torna adultos, que pela experiência da vida, pelo exercício constante, tem as faculdades mentais, as faculdades espirituais, as faculdades naturais, ou seja, tudo que é necessário, exercitado para discernir bem e mal. E aí nós não caímos mais em tentações, nós não erramos o nosso caminho, porque aquilo que de fato for bom, nós abraçaremos com fé, mas aquilo que de fato for mal, nós rejeitaremos com fé. E não é um exercício fácil. Um dos textos marcantes para mim da Bíblia Sagrada, falo nele constantemente, Marcos capítulo 8. Jesus está falando que ele é o enviado de Deus, que é necessário que ele se entregue, que ele morra. Ele coloca para os discípulos a sua agenda do céu. Pedro chama ele à parte e o repreende, oferecendo para Jesus uma alternativa diferente. E Jesus chama Pedro de quê? Satanás. Para trás de mim, ou seja, pare de agir como discípulo de Satanás, venha para trás de mim e haja como meu discípulo, ande atrás. Pare de agir como Satanás e haja como meu discípulo, sai daí, vem para a condição de discípulo, porque você está cogitando de coisas de homens e não de Deus. Eu sei o que Deus tem para mim. E o que você está falando, você é uma pessoa boa, quer o meu bem e me deseja uma coisa boa, mas não é de Deus para mim. Vocês estão entendendo isso? Porque você sabe aquele vizinho que você sabe que não vai muito com a sua cara? Talvez aquele amigo de trabalho que você se estranhou, alguém que você sabe que não gosta de você. Você já esperar que dele venha para você uma proposta ruim, você já coloca no automático. Tudo que vier de lá é para me derrubar. Então você já fica armado. Não, fulano que é o meu mal. Então você fecha aquela porta. Agora você cogitaria a possibilidade de vir uma proposta que não é de Deus para a sua vida, do seu pai? Você cogitaria essa possibilidade?
que a sua mãe poderia propor para você algo que não é de Deus? Que o seu filho poderia propor para você algo que não é de Deus? E lembrando que nessa experiência de Jesus e Pedro não é uma coisa ruim. Pedro deseja algo bom, naturalmente falando, mas não é de Deus para ele. Então você conseguiria, ou nós seríamos engolidos pelo nosso afeto? O meu filho, me ama tanto, logo tudo que vier do meu filho para mim eu abraço, porque meu filho me ama tanto. O amor humano não nos torna perfeitos. Saibam disso. E aí Jesus está dizendo, através de Hebreus para nós, é que a palavra de Deus gera maturidade. Adulto é quem tem, pela palavra, capacidade de discernir bem e mal. Porque as coisas nem sempre são como nós pensamos. O mal nem sempre vem com rabo e chifre. Sabiam disso? O mal nem sempre aparece para você com rabo e chifre. Às vezes ele aparece para você em formatos maravilhosos. E aí a gente entra pelo cano. Alimenta a fé, gera santidade e gera maturidade. Nós precisamos de palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos crescer na palavra de Deus. Não há outro meio de fazermos a nossa jornada espiritual sem uma experiência séria com a palavra de Deus. Sem uma experiência séria com a palavra de Deus. Eu encerro contando um fato que me aconteceu essa semana. Quem esteve no culto de terça-feira já ouviu. Estava eu preparando, lendo, estudando, e me deparei com um vídeo no YouTube essa semana que mexeu muito comigo. Um professor aposentado da Unicamp, chamado Leandro Carnal. Alguém de uma intelectualidade absurda, uma referência na academia, na história, ele é historiador. E ele contando nesse vídeo algo que me chamou a atenção, e por isso que eu vi o vídeo todo. O título é Por que me tornei ateu? E ele vai contando que ele não teve, e ele até brinca, eu não tive uma experiência como de Paulo, uma iluminação ao contrário, uma decepção, um fato. Ele falou, a minha jornada de vida acadêmica foi me conduzindo para o ateísmo. E ele disse algo assim, com o tom dele, falou, e eu cheguei à conclusão de que eu não acredito que exista alguém do lado de lá. Eu não acredito mais. Ele falou, eu já passei por experiência de luto, de enfermidade. Ele falou que fez uma viagem internacional, a turbina do avião pegou fogo, e ele falou, em momento algum eu tive aquele medo de estar errado. Ele falou, por enquanto não. Ele falou, pode acontecer que eu mude? Pode. O vídeo é isso, ele dizendo de como ele chegou ao ateísmo. Tudo bem. O que me chamou a atenção? Ele falou, mas eu critico, bato de frente e acho um tolo quem desmerece a Bíblia Sagrada. Ele falou, eu lido com muitas pessoas que tentam desmerecer a Bíblia Sagrada, mas eu acho uma tolice. Aí ele disse, não passo um dia sequer sem exaustivamente ler a Bíblia Sagrada. Eu não passo um dia sequer sem ler exaustivamente a Bíblia Sagrada, porque eu a leio como um instrumento de pesquisa, sou historiador, pesquiso religião. Na opinião dele, a Bíblia Sagrada, ela formatou a cultura ocidental. Então, para ele entender, enquanto pesquisador, a mentalidade do brasileiro, do Ocidente, América Latina e por aí vai, ele acha super importante ler a Bíblia Sagrada. Eu, ateu, não passo um dia sequer sem ler exaustivamente a Bíblia Sagrada. Quando esse vídeo terminou, eu fiquei pensando na gente, em nós que cremos. Eu queria que você pensasse nisso. Eu fiquei mudo, pensando em mim, na nossa igreja, no nosso Brasil,
na nossa fé. Olha que coisa séria. Qual o espaço da palavra de Deus na nossa vida e na nossa igreja? Qual o espaço? Já pararam para pensar nisso? Do porquê talvez a nossa jornada não está indo lá grandes coisas? Qual o espaço? Eu não passo um dia sequer sem ler exaustivamente a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Queria te convidar a se colocar de pé.